eu vi que o inimigo vai tirando, roubando as coisas de nós. Que eu tinha sempre esse problema da afetividade, de querer sentir amado, que prestassem atenção em mim. Mas eu senti um abraço do Pai. Olá, estamos de volta com o nosso programa Histórias em Oração. Hoje nós temos um programa muito especial e queremos dedicá-lo a todos os nossos irmãos que nos acompanham lá em Portugal. É o testemunho de um jovem chamado André, da cidade de Lisboa. Ele que enfrentou muitas dificuldades na sua infância com a sua família, mas que encontrou em Deus a sua força. Acompanhe conosco. O meu nome é Jorge André Mendes Vaz Rocha. Eu tenho 22 anos. Eu sou natural de Lisboa. Os meus pais nasceram em Cabo Verde, que é uma ilha, um arquipélago em África. E muitos jovens já emigraram para Portugal para tentar a sorte e melhores condições de vida e conheceram-se aqui. A minha infância foi muito feliz. Eu tinha uma família bem estruturada, o meu pai e a minha mãe, e tinha duas irmãs. Quando eu nasci, eu fui um caso surpresa, porque a minha mãe não estava contando em me ter, assim. O médico tinha-lhe falado que eu era um bebê de alto risco, que seria melhor para ela abortar, mas a minha mãe era uma mulher muito de fé. Ela, desde o momento, ela consagrou-me a Nossa Senhora. Então, quando eu nasci, muita gente ficou envergonhada, né? Era gente que tinha falado que era para a minha mãe abortar e, afinal, eu tinha nascido forte, né? Gordinho, que falavam. Quero acompanhar o caminho desta família. Quero acompanhar estas lágrimas de dever abandonar o próprio país, o próprio estado, para ir num lugar desconhecido. Mas também você, Jesus, viveu isso, fugindo com José e Maria no Egito, por 2 anos, perdido lá nesta grande, imensa nação, país que não era acolhedor. Jesus, eu quero mesmo colocar, junto com Maria e José, nos teus braços, esta família. Só que, passado uns tempos, as coisas começaram a mudar em casa. O meu pai trabalhava como pintor, aí foi solicitado para poder fazer trabalhos fora, numa ilha, que é a Ilha da Madeira. E o trabalho dele pedia que ele ficasse uma semana fora, 15 dias fora, mas que regressasse a casa. Até que houve um dia que o meu pai não voltou, não é? A minha mãe ligava para saber dele, né? E aí o patrão falava que não sabia dele. As pessoas que moravam com ele falavam que não sabiam de nada. Até que um dia a minha mãe começou a insistir tanto na ligação que um dia a minha mãe conseguiu ligar para ele. E ele falou para a minha mãe começar a preparar os papéis do divórcio. Para a minha mãe foi um choque enorme. Em casa começou uma agitação tremenda. Mas a minha mãe realmente não tinha caído a ficha que o meu pai ia embora, que o meu pai não ia voltar para casa. Por ligações de familiares, a minha mãe descobriu que o meu pai tinha chegado a Lisboa e que o meu pai estava na casa da mãe dele. Aí a minha mãe pegou em mim, eu estava meio adoentado, e fomos lá, a minha mãe com a intenção que ele realmente iria voltar para casa. Eu lembro-me que eu tentei chegar ao pé dele, né? Ele estava sentado, eu era muito pequenino, e eu encostei no peito dele assim, e falava assim: pai, quando é que vais voltar para casa? E ele, sem olhar para mim, ele falou assim: não,
o pai agora não pode voltar para casa. E aí a minha mãe queria saber se ele ia abandonar os filhos dele, se ele ia deixar que os filhos dele crescessem sem pai. Naquele desespero de mulher assim que vai se separar, não é? E aí, em casa, eram dias terríveis, porque a minha mãe passava os dias chorando, as minhas irmãs na escola baixaram o rendimento, eu também lá na escola eu não compreendia, mas também ficava um pouco mais triste por causa toda da situação em casa. Fomos uma vez a uma casa de bruxaria, feitiçaria, aquelas casas que falam que conseguem recuperar amor e coisas assim. Até que um dia a minha mãe recebeu o meu avô em casa e o meu avô pediu que a minha mãe pensasse numa proposta. E essa proposta seria que as minhas duas irmãs fossem para a França a fim de terem melhores condições de estudo, de vida e melhores condições mesmo. Então a partir daí ficámos só nós dois em casa. A minha mãe ainda estava tentando recuperar dessa situação, entretanto a minha mãe tinha começado a fumar, né? Até que um dia ela teve esse encontro com Jesus, né? Ela foi convidada para um grupo de oração. Nesse tempo ela começou a participar muito mais ativamente nos grupos de oração. Ela ajudava a fundar os grupos, ela ajudava a coordenar os grupos e, por causa que eu era o único em casa, o único filho naquele momento, eu participava bastante. Embora pequeno, eu gostava muito de fazer desenho de Jesus, gostava de desenhar Nossa Senhora. Na igreja eu também começava a participar mais, na catequese. Mais tarde eu comecei a ser coroinha. Eu participava em retiros, já desde criança, retiros vocacionais, diocesanos. Até que mais tarde eu fui convidado para ficar um ano no Seminário Paulista. Andrés, como estás? Estou bem. Vejo que você é um garoto dedicado, serve a missa certinho. Que tal fazer uma experiência de um ano com nós no seminário? Não sei. Tenho que ver com a minha mãe. Isso vai ser bom para sua caminhada, pense bem. Vou pensar. Você vai gostar, vai ser bom. O meu desejo por Deus naquela altura já era tão grande que eu sentia o desejo de ser padre. E eu tinha esse desejo no meu coração, até que concretizou-se quando eu fui para o seminário. O seminário foi um tempo bastante bom que eu vivi, de espiritualidade, mas depois revelou-se que não era o lugar que eu deveria estar. Também, devido à minha maturidade, foi-me pedido um tempo fora do seminário para poder refletir e discernir melhor. Nesse tempo foi muito difícil quando eu recebi esse convite para sair do seminário, porque eu sentia que como se estivesse a desiludir muitas pessoas, porque devido à minha caminhada na igreja, muitas pessoas já imaginavam que eu ia ser padre e para mim era muito difícil desiludir as pessoas. Desde que o meu pai foi embora, eu lembro que eu tinha sempre esse problema da afetividade, que às vezes era como se fosse uma necessidade de querer se sentir amado, de ser reparado, que prestassem atenção em mim. Então, quando eu fui sair do seminário, foi um tempo muito difícil, foi um tempo de fechamento. Jesus consola este jovem. Faz que este jovem possa superar rapidamente este fechamento, estas lágrimas, este não acreditar mais em nada, em ninguém. Como Jesus, ele se sentiu sozinho, você sabe. E tantos destes meus irmãos e irmãs que agora estão rezando comigo sabem o que significa perder o pai. Parece que o chão não tem mais. Parece que tudo se transforma e não dá mais conta de levar para frente porque uma tristeza profunda toca o coração deste jovem, destas pessoas. Te peço, Jesus, seja você o consolador que coloca nos braços de Deus Pai este jovem, a família dele e todos aqueles que sentem este drama. Mesmo com as lutas enfrentadas dentro da sua casa e todos os sofrimentos vividos, André decide continuar persistindo a realizar os seus sonhos. Continue conosco. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta.
realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos. Você que está acompanhando o programa Histórias em Oração e vendo esse lindo testemunho do André. Esse jovem que mesmo já participando na igreja, agora ele tem um encontro muito especial e um sorriso e um abraço transformará a sua vida. Acompanhe conosco. Fiz o Maranatá, da Canção Nova, foi uma experiência muito boa. Foi a primeira experiência assim, que eu tive de Jesus, assim, de ver Jesus assim, mais claramente na adoração eucarística. Mas, devido ao meu fechamento, eu não quis que essa caminhada tivesse fruto. Porque eu também estava como se fosse magoado com Deus, né? Porque eu queria ser dele e afinal não era nada daquilo. Fiz outro Maranatá, aí em conjunto com outros jovens do meu bairro, em que muitos também puderam fazer essa experiência de oração. Mas eu não fiz nada de experiência de oração, porque eu continuava achando que eu não precisava, que eu sabia, que eu não precisava de Deus daquela maneira. Aí, mais tarde, surgiu o Talita Kum. E foi uma surpresa, porque eu não estava contando em fazer mais experiência de oração nenhuma, e aí a minha mãe surgiu com o convite com os missionários que vieram do Brasil e que estavam tentando fazer abrir um grupo em Portugal. Eu fui nesse grupo de oração e o que mais me chamou a atenção foi a acolhida. Havia um missionário chamado Rafael. Ele abraçou-me de uma maneira que eu nunca tinha sido abraçado antes. De uma maneira que eu me sentia amado. Sem mesmo conhecer, sem mesmo saber quem ele era, sem mesmo saber o que era aquele grupo, eu sentia amado através de um abraço assim, que ele me deu. Foi um abraço assim, muito forte. Até hoje não esqueço desse abraço. E passado assim, 15 dias, ele convidou-me para um encontro que iria ter chamado Talita Kum, que é um encontro de jovens, que era 3 dias. Aí eu disse assim, prontos, mais um encontro, que eu vou ficar lá 3 dias, eu vou sair do mesmo jeito. Eu arrumei as minhas coisas, assim, mais ou menos de má vontade, e fui. Quando cheguei lá, o mesmo missionário estava lá, não só ele, mas os missionários, numa alegria enorme, sempre com o sorriso nos lábios, sempre chegando perto para conversar, nunca deixando que a gente se isolasse, para que a gente pudesse também fazer como uma fraternidade ali no Talita Kum. Eu lembro que foi o Talita Kum mais pobrezinho que a gente fez lá na Europa. Eu lembro que a comida não era assim tão gostosa como hoje acontece. Eu lembro que não tinha lembrancinha como hoje acontece. Mesmo nessa pobreza, mesmo nessa falta de coisas, havia uma alegria, havia uma paz. Sentia-se a presença de Deus. E aí toda essa presença de Deus que eu sentia nesses missionários fizeram mudar toda a minha postura. Eu vivi um encontro assim muito profundamente. Até que chegou o momento de se lançar, que foi o momento mais forte do encontro. Nesse momento, foi a primeira vez que eu senti que Deus me piscou o olho, que Deus me seduziu de verdade. Aí, a seguir do Talita Kum, foi aquele fogo, aquela sede de querer falar para todo mundo que Deus é amor, que a gente quer mudar o mundo, que a gente quer falar ao jovem, ao pobre, ao necessitado, que Deus é bom, que Deus é mais, que Deus tem um projeto na vida. Eu te louvo ainda uma vez, Jesus, pelo teu amor infinito. Por esta experiência deste jovem agora, de André, por exemplo, que através deste Talita Kum começa a perceber as maravilhas de Deus, começa a luz a entrar, começa aquele rio se tornar um rio sempre maior, porque a tua sabedoria, o teu raio de amor sempre se faz maior e sempre toca sempre mais o coração, que se esquenta sempre mais. Muito obrigado, Jesus, mesmo por esta experiência que estes filhos fazem, porque você vai agindo profundamente no sentido mais lindo, mais profundo da vida deles. Que você seja louvado, Jesus, sobretudo porque no momento certo você sabe tocar os nossos corações.
Inserido na Aliança de Misericórdia na cidade de Lisboa, agora André se torna um evangelizador e tem um profundo desejo de anunciar a misericórdia de Deus a tantos jovens do seu país. No próximo bloco você vai acompanhar. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos. E você está acompanhando o testemunho do jovem André, lá da cidade de Lisboa, em Portugal. Ele que vem de uma infância sofrida e mesmo com muitas lutas, se encontrou no amor de Deus e se tornou um grande evangelizador na sua cidade. E agora, quantos sonhos maravilhosos ele tem a realizar. E o seu desejo é se tornar um missionário aqui no Brasil. Acompanhe o desfecho dessa história. Aí, com a direção espiritual, com os passos concretos, o diretor espiritual sentiu que havia necessidade de eu conhecer o meu pai. Então, sem eu saber, ele programou essa viagem para que eu fosse à Madeira conhecer o meu pai. E aí foi. Eu, quando fui para a Madeira para conhecer o meu pai, eu fui com a melhor roupa que eu tinha. Eu fui com gravata, eu fui com camisa, eu fui com o meu laptop, eu fui com a minha bolsa, com o meu casaco. Mas não para o meu pai ver que eu tinha crescido bem, mas porque eu queria mostrar ao meu pai que ele foi embora, que ele foi covarde, mas que ele nunca quis saber de nós, que ele nunca ligou para o Natal, que ele nunca ligou para dar um feliz aniversário, que ele nunca preocupou connosco, mas que eu tinha crescido e que eu não precisava dele para nada, né? Então, quando eu fui tudo numa postura de soberba. Eu fui lá na Madeira, e aí combinou-se o encontro com o meu pai. Quando eu fui, eu pensava que o meu pai era um homem forte, um homem com cabelo bonito, com um carro, com uma casa grande, todas essas imagens que eu sonhava do meu pai, eu pensava, né? E quando o meu pai surgiu na minha frente, o meu pai não que era um homem bonito. O meu pai era um homem cansado, era um homem com idade, era um homem arrependido, era um homem magoado, que por ter feito escolhas erradas na vida dele, ele não conseguia viver com isso. A minha primeira intenção, quando eu fui conversar com o meu pai, era de poder chamar, perguntar o porquê que tu nos abandonaste, porquê que sabias que a minha mãe precisava tanto de ti, porquê que nunca ajudaste, porquê que nunca mandaste uma pensão de alimentos, porquê que nunca quiseste ser próximo. Quando eu olhei os olhos dele, eu vi que ele tinha uma profunda tristeza. Eu pedi primeiro perdão para ele também, porque eu tinha julgado muito ele na minha infância, eu tinha culpado ele de muitas coisas. E ele, de uma maneira super humilde, ele pediu perdão, né? Pediu perdão por não ter sido próximo, ele pediu perdão por nunca ter ligado. E ele pediu perdão por um dia ele ter desejado que eu não tivesse nascido. Essa minha ausência, eu deveria... Eu acabei não vendo você crescer. Não sei, até mesmo os meus caminhos, não sei para onde acabaram andando, entendeu? Acabou gerando todo esse problema. Acabei não sendo um pai por causa dessa ausência. Então eu queria que você me perdoasse. Que é isso, pai? Quando o abracei, é estranho porque eu não conseguia chamar ele de pai, né? Mas eu senti um abraço de pai. Eu senti que, não só através do abraço de pai dele, que Deus me abraçava nesse momento.
O meu pai escreveu depois uma carta para mim, falando que ele agradecia por eu ter ido à Madeira, ele agradecia por eu ter ido até ele, que eu ao ir lá era como se fosse uma nova oportunidade que eu dava para ele viver. E 7 meses depois de eu conhecer o meu pai faleceu. Foi um golpe muito duro, porque eu falava que Deus deu-me a graça de conhecer o meu pai e depois ter o meu pai de mim, né? E era tudo tão estranho que eu não compreendia Deus. E aí eu queria viver novamente o fechamento. E aí eu vi que a coisa que o inimigo queria roubar de mim era o meu sorriso, era a minha alegria de querer ser de Deus. A partir daí eu pude construir uma relação com o meu pai mais espiritual, né? De poder pedir a intercessão de Deus, porque eu sei que ele sofreu muito e até hoje eu não condeno o meu pai por nada que ele tivesse feito, porque se ele não fizesse talvez não conhecesse um Deus tão maravilhoso, porque tudo é graça, assim. E esse passo concreto de conhecer o meu pai ajudou muito na minha caminhada, nas decisões. Aí também devido à caminhada depois que eu fiz, ainda de direção espiritual, o meu diretor espiritual convidou-me para ir para águas mais profundas. Foi-me pedido que eu pudesse vir agora dar 6 meses no Brasil, mas para que eu pudesse dar tudo para Deus, para que eu chegasse a Portugal esgotado. Depois há muitas pessoas que na inocência falam, mas André, Deus, tu podes fazer a vontade de Deus aqui também, não tens que ir para longe. A tua mãe vai ficar sozinha, a tua mãe vai ficar desanimada porque tu és o único apoio dela. E a confirmação de eu entrar no primeiro ano foi dela, porque eu liguei para casa falando assim, mãe, alô, mãe? Alô, André? Que saudade! É, sou eu, o André. Como tá todo mundo aí? Tudo bem. Pra falar uma notícia, eu não sei se a senhora vai aceitar ou vai ficar feliz. Ai, André, eu senti isso no meu coração. Seja feita a vontade de Deus. Ah, que bom, mãe. Então fica com Deus, um abraço, eu também te amo, mãe. A partir desse momento eu senti todas as forças que eu precisava para poder entrar. Aí eu percebi o quanto Maria pôde apoiar Jesus. O que eu vou fazer no futuro, não sei. O meu desejo de ser padre, não sei. Eu agora sou... O mais importante agora é ser de Deus. Não importa o seu passado, não importa você não ter recebido amor, não importa. O que importa é que você tenha sempre o desejo de crescer de Deus. Não importa aquilo que fizeram com você. Importa aquilo que você fez com aquilo que fizeram com você. E esse sentimento, gratidão com Deus. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa Histórias em Oração e pôde testemunhar as maravilhas que Deus realizou e ainda vai realizar na vida do André. E se você tem algum testemunho, uma história bonita que deseja ser contada no nosso programa, você pode nos escrever ou nos mandar um e-mail e nós iremos contar aqui a sua história. E agora você vai acompanhar uma reportagem especial com o Padre João Henrique, falando sobre esses jovens que no ano de 2012 estão dando o passo para entrar na Casa de Formação da Aliança de Misericórdia. E logo após receba a bênção do nosso querido Padre Antonello. Um abraço e até o próximo programa. Aqui, Botucatu é a Casa de Maria, onde Maria forma os missionários como André, que estamos conhecendo neste programa, e onde eles se formam por 2 anos de caminho, depois continua a formação nas fraternidades no Brasil inteiro e agora também na Europa, de onde André está chegando do Portugal. Escola de Maria, porque da Maria aprendemos as pequenas coisas da vida cotidiana, da vida humana. Aprendemos a tornarmos de verdade homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que querem fazer a vontade de Deus e que se amem como a família de Nazaré, tendo a presença de Jesus no meio deles. A formação nossa é alicerçada em 4 pilares. Nós dizemos que estamos na Escola da Palavra. Todo dia tem uma palavra que os missionários escolhem de viver, de colocar em prática, porque ser consagrado significa ser homens e mulheres da palavra.
E aqui Maria, que os educa, oferece a cruz. Nós sempre, quando chega um missionário, dizemos isso, que a única coisa que podemos prometer é a cruz, porque aqui queremos aprender a não viver mais para nós mesmos, mas para Cristo, que se entregou e morreu por nós. E para nós viver é Cristo e dar a vida para os outros, e esse exercício bonito que gera tanta alegria de poder se doar sem reservas para aqueles que precisam. Então, louvamos a Deus mesmo, louvamos a Deus porque também lá na Europa, como você vê na Polônia, na Itália, na Bélgica, no Portugal, na França, Deus nos está chamando como aliança de misericórdia para poder proclamar o Evangelho. Nós queremos, com você, anunciar no Brasil e no mundo inteiro aquilo que é o próprio do nosso carisma, evangelizar para transformar e fazer de você evangelizado um evangelizador. Que Deus possa te abençoar, possa te dar esta grande dom, porque é a felicidade da pessoa que se dá para Deus. Deus te abençoe, possa te dar tanta graça e tanto fogo no Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus te abençoe.